Olá, entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da FIEP que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os riscos eminentes da construção civil e prevenção de acidentes no trabalho neste setor tão importante da indústria paraibana. Para conversar conosco sobre este tema, a gente recebe aqui Daniel Cordeiro. Ele é engenheiro de segurança do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, Sueli. Muito obrigado. Daniel, é fato que a construção civil ela é um setor industrial talvez o mais vulnerável, né, a acidentes no trabalho. E aí, na maioria das vezes, Daniel, o que provoca esses acidentes nos canteiros de obras? Eu queria que você começasse explicando a respeito disso. Será a falta de uma política de prevenção nas empresas? Sueli, bom dia, né? Temos todo um contexto, né? A construção civil, ela é uma atividade muito dinâmica, que ela passa por vários riscos de maneiras diferentes. Então, você tem um risco eminente uma hora, numa troca de uma bandeja, e no outro dia a bandeja foi trocada. Então, a gente tem uma grande dinâmica nesse serviço, né, da construção civil. Temos que pensar sempre na construção civil como uma gestão, né? Então, as normas, elas estão aqui agora, tiveram várias mudanças, pensando na gestão da segurança do trabalho, desde o início, no planejar, até a execução. Então, trazendo isso para a construção civil, a gente consegue reduzir, identificando os riscos antes deles acontecerem. Então, esse seria o primeiro passo para a gente tentar avaliar, né? A gente tem que trabalhar sempre na prevenção, mas tem que começar do início da obra, para poder ter os passos, para poder a gente atingir o que a gente quer, que é iniciar uma obra sem trazer nenhum dano, nem material e nem pessoal para o trabalhador. Ô Daniel, os riscos são os mesmos em todas as obras? Ou cada canteiro de obra ele tem um diagnóstico diferente? Perfeita a pergunta. São diferentes, né? Temos os mais comuns, que estão voltados ao trabalho em altura, né? Porque fica quase impossível, né, da gente construir que não seja verticalmente. Mas, se a gente for pensar no contexto geral, tem obras que têm objetos e materiais, máquinas e equipamentos que as outras não têm, como um elevador, como uma grua, como outros materiais que são mais comuns, como os materiais elétricos, como betoneira. Hoje em dia a gente está vendo uma grande mudança, né? As betoneiras, né, que são um equipamento que ele é usado para mexer uma massa, ele já está vindo pronto das usinas, né? Então se eliminou ali um risco que seria um risco elétrico, um risco ali de acidente de trabalho. Então toda essa mudança, ela vem de acordo com o que está acontecendo mundialmente, né? A gente está tendo uma evolução muito grande, tanto na construção civil, como no mundo, com tecnologias, com outras maneiras de executar o serviço. Ô Daniel, e como as empresas, elas têm atuado na gestão de riscos nesse setor da construção civil? Tivemos aí várias mudanças, né? Isso aí na nossa portaria 3.214, né? Que são as normas. Por exemplo, a NR18 aí chegou com tudo agora, dia 3 de janeiro, começou a ser foi validada agora no início do ano. Ela já foram sendo adiadas várias datas para lançamento, e tivemos aí várias trocas de programas, né? Tínhamos o PGR, o PCMAT, e agora veio que era o Programa da Construção Civil, né, de Condições de Risco no Meio Ambiente, para o PGR, que aí entra o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Aí a gente começa a trazer o risco sem apontar, a gente só aponta, tem ruído, por exemplo, que é um tipo de risco. Então, agora não só basta dizer que tem ruído, tem que dizer que tem ruído, quanto é que é e quanto é que eu vou mitigar. Então, começa a ter gerenciamento. Então, sai o PCMAT, que é o Programa das Condições Ambientais, que era o anterior, e entra o PGR, que é o Programa de Gerenciar o Risco. Quer dizer, agora eu tenho que pegar esse risco, e sempre teve, né? Mas agora está normativo, eu tenho que gerenciar ele, para poder trazer para o trabalhador uma segurança de não se acidentar.
Ô Daniel, o cumprimento das normas reguladoras, né, as conhecidas NRs, tem impacto na redução e, quem sabe, até mesmo na erradicação de acidentes no trabalho? Muito, porque sem elas, ela atua de forma imparcial, né? Eu acho isso aí uma coisa, sem elas a gente não conseguiria chegar ao padrão mínimo, né? Porque quando a gente fala das normas, a gente fala em padrões, requisitos mínimos de segurança. Então você pode ter a norma e usar várias outras maneiras além dessa norma. Então essa norma a gente costuma dizer que é um padrão, ela diz na NR1, em várias NR35, são requisitos mínimos. Então a gente pode buscar coisas além da norma, né? Através de outras NBRs, de outras, mas essa é fundamental, ferramenta para a nossa gestão de trabalho, não só na construção civil, né? No espaço confinado, no trabalho em altura, no início da obra, no canteiro, nos riscos elétricos, no risco de máquinas e equipamentos. Ela é fundamental. Sabe? Ok, Daniel. A gente vai dar nossa primeira pausa na conversa que nós estamos tendo aqui com Daniel Cordeiro, engenheiro de segurança do Sinduscom João Pessoa. Hoje a gente está conversando aqui sobre os riscos eminentes da construção civil e a prevenção de acidentes no trabalho. Estamos no mês de abril, o mês em que se celebra a campanha Abril Verde, né, que ela trata da prevenção de acidentes no trabalho, então, por isso a abordagem desse tema tão importante hoje no programa. A gente vai ao primeiro intervalo, mas voltamos já já. Precisando de um novo talento para sua empresa? Conte com o IEL Paraíba. Por meio dos programas de estágio e Mais Aprendiz IEL, você terá a indicação dos melhores profissionais para fazer parte da sua equipe, de acordo com o perfil e necessidades da sua empresa. Além disso, o IEL utiliza critérios inovadores em todo o processo de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos candidatos. Estágio e Mais Aprendiz IEL, um bom negócio para a sua empresa. Mais informações, fiepb.com.br/IEL. Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho Conectados. O SESI promove no dia 19 de abril, em Campina Grande, o seminário Abril Verde SESI. O evento presencial contará com a participação de especialistas da área de SST que irão debater a importância da saúde e segurança para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Seminário Abril Verde SESI, dia 19 de abril às 16 horas, no auditório da FIEP, em Campina Grande. Saiba mais em fiepb.com.br/SESI. Gosta de desafios e de corrida de rua? Então não fique de fora da primeira corrida do SESI Rio Tinto. Dia 15 de maio, com concentração e largada na Praça da Vitória, em frente ao SESI. A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros e premiação em troféus e medalhas. Confira o regulamento em fiepb.com.br/SESI. Outras informações pelo telefone 3291-4750. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje recebendo como nosso convidado Daniel Cordeiro, que é engenheiro de segurança do Sinduscom João Pessoa. Hoje a gente está conversando aqui sobre os riscos eminentes da construção civil e a prevenção de acidentes no trabalho. Daniel, nesse bloco, eu gostaria de pontuar, né, alguns dos principais riscos de acidentes na construção civil, e eu vou pedir para você comentar sobre as medidas de segurança que podem evitar essas ocorrências no setor da construção civil. Vamos começar falando sobre quedas de nível, que são as atividades realizadas em altura, Daniel. As quedas de nível, né, níveis diferentes, né, que a gente costuma chamar, ela está linkada no NR35. Né? A NR35 ela veio para nós em 2012, trazendo aí requisitos muito bom para a gestão, muito bons, né, para a gestão, e também tirando de outras normas, porque ela era citada na NR18, era citada em outras NRs, e a gente trouxe a NR35 só para trabalho em altura. Então, 2012 para cá, a gente trouxe aí uma qualificação melhor, porque ela exige que tenha um treinamento de 8 horas para o trabalhador, essa capacitação. Então, a gente, por sinal, até realiza esse treinamento para as empresas associadas aqui do Sinduscom, né? A gente tem esse treinamento, eu que ministro ele,
particularmente falando, nas empresas. Então, a gente vai lá e ministra treinamentos, são de 8 horas a carga horária mínima para esse treinamento. Esse treinamento tem que ser a cada 2 anos. Então, o que é que traz esse treinamento para o trabalho em altura dentro da obra? A gente leva porque é um risco iminente. A gente não tem uma segunda opção. O trabalho em altura ele não se resume a um cinto, a um telabarte e a uma corda. Tem risco de queda de materiais. Construímos em bairros que tem vizinhança do lado, uma escola do lado, tem uma casa, então tem hospitais. Então a gente está ali trabalhando, achando que o trabalho em altura é só eu botar uma corda, eu botar um cinto e trabalhar. Então, queda de materiais é importantíssimo para isso. Então, a gente tem as bandejas, vai ter outros materiais, mas tem que ser uma gestão, não adianta. O material tem que estar de acordo com o emocional. Então, isso me preocupa muito, né, com nosso trabalhador, né? Ele também tem que estar bem ali, para poder executar o serviço do trabalho em altura e não pensar só que o trabalho em altura se resume a esses fatores que eu falei, porque ele vai se resumir também em uma grande incidência de queda de materiais. Isso aí a gente precisa corrigir. Ô Daniel, você falou numa coisa importante, eu vou abrir aqui um espaçozinho só para a gente comentar a respeito da importância dos treinamentos, né? Além do uso de equipamentos de proteção, os treinamentos para esses colaboradores, esses profissionais da construção civil, também é importante na prevenção desses acidentes? Também. Além de ser citado na norma, que ela obriga, né, que o empregador, ele dê o treinamento de 8 horas para o trabalhador, nós fazemos aqui, levamos para ele outros materiais, e não se resume àquele material que a gente tem na obra, para mostrar, tentar mudar, tentar trazer, o trabalho em altura não se resume só a isso. Esse trabalho em altura, você tem que ter... Você, às vezes, não está em altura, mas está no risco de altura, um risco de queda de materiais. Então, isso aí é uma questão que a gente tem que conscientizar o trabalhador, que ele, às vezes, está a 100 metros e acha que uma pedra, um pequeno pedaço de material, não vai machucar ninguém. Então, com a velocidade, com a gravidade, tem todo um contexto, né, diante dele. Então, esse treinamento, a gente, além de fazer a prática, que é obrigatório, teórico e prático, a gente traz para ele também a conscientização da responsabilidade, porque a segurança é uma preocupação de todos nós. A gente não consegue, eu não consigo fazer sozinho. Ele tem que estar envolvido, o dono tem que estar envolvido, o mestre de obra, o trabalhador ali, o profissional, todos têm que estar envolvidos, senão a gente não consegue fazer uma gestão. Vamos agora passar para um outro ponto também importante, que é o risco de choques elétricos, né, que normalmente ocorre nas atividades onde os profissionais precisam lidar com eletricidade. Eu queria que você comentasse também esse risco, Daniel. Esse risco, ele se torna presente, né? Porque temos eletricidade dentro da obra, não adianta a gente dizer que não tem. Temos eletricidade de 380 volts, dependendo, se você tem um elevador, você tem uma grua, dependendo da capacidade da sua obra, ela não se resume a um material que seja uma esmerilhadeira, que é ali 220 volts, que você pode ter em casa. Você pode ter um material em casa, você comprar ali no armazém e ter em casa. Só que temos elevadores que precisam de capacitação do trabalhador, além disso, ter um responsável técnico também, para poder ele chegar e laudar, só está numa boa condição, está aterrado. A gente não pode, de maneira nenhuma, cobrar o trabalhador uma manutenção que é de responsabilidade técnica. Talvez ele esteja, talvez não, ele está ali para operar. Então, e essa preocupação que a gente tem é trazer os responsáveis técnicos para cada um ficar na sua área. Então, existem livros, aterramentos, que é necessário fazer, proteções também sobre alguns materiais, roldanas, cremalheiras, né? Mas tudo isso está envolvido ao choque elétrico. Tínhamos aqui um programa chamado PRAE, né? Que é um programa de prevenção, junto com a concessionária Energisa, que, por exemplo, você só pode fazer a instalação do canteiro de obras quando ela instala. Então, quando ela vai instalar lá, ela pede para você uma instalação de um engenheiro eletricista. Então, só faz a instalação do canteiro de obras com um responsável. Então, isso foi fundamental para reduzir. Isso foi uma conquista que a gente teve aqui, através do CPR nosso, enfim, o Sinduscom, o Centricom, com o Ministério do Trabalho, fez um acordo e colocou na convenção. Então, isso reduziu muito os acidentes elétricos na Grande João Pessoa, tá, pessoal? Não é
geral, é só aqui. Daniel, vamos agora falar do uso de máquinas e ferramentas sem proteção apropriada, né? Porque na construção civil, para você que está em casa e talvez não saiba, mas existem diversas máquinas e ferramentas como serras circulares, britadeiras, furadeiras, martelos, entre outras. Vamos comentar um pouquinho a respeito disso, Daniel? Certo. Essas máquinas, a primeira dúvida das pessoas é quem pode usar. Né? Quem pode usar essas máquinas? Um ajudante, um servente, um profissional. E esse profissional que pode usar, seja ele um pedreiro, um carpinteiro, ele precisa ter treinamento? Precisa ter treinamento, tem que estar certificado. Existe uma NR, chamada NR12, né? Que traz aí de forma belíssima, né? Assim, eu fico deixando bem à vontade. Ela diz que, diferente da NR35, que ela vai limita, diz, ó, o treinamento tem que ser 8 horas, a NR12 já diz, ó, o treinamento é de acordo com o fabricante. Então, ele deixa isso bem claro, né? Então, vai dizer essa quantidade de tempo, quem vai dizer é a NR12 cobrando a quem fabricou. Então, o que é que me preocupa nisso? É o uso básico, porque às vezes você tem um objeto que ele tem uma rotação, digamos o RPM, né? Que é a rotação por minuto, pode chegar a 6.000 giros por minuto, né? Quer dizer, você tem uma máquina ali na mão que ela tem um risco altíssimo e você precisa estar desde um óculos a um avental, não é só o corte, né? Também tem a projeção de materiais perfuro-cortantes. Então, eu ainda vou insistir, né, aqui que o mais importante é o treinamento. A gente treinar, a gente retreinar, fazer reciclagem e trazer para o trabalhador o que está acontecendo no momento. Hoje a gente tem a mudança de máquinas, né? Hoje a tecnologia está trazendo para a gente aí várias mudanças. E isso é um pouco preocupante, porque se não treinar, não der capacitação para os trabalhadores, o acidente pode ser que seja mais, assim, né, mais presente na atividade dele. Daniel, você falou em alguns momentos, na parte anterior dessa nossa conversa, a respeito da queda de materiais. Agora, eu queria que você fosse mais específico e abordasse esse risco para que a gente entenda qual o risco e como prevenir isso. A gente temos, eu estava dando temos aí na nossa construção civil, se a gente for dar uma olhada, tem um material que é fundamental para a obra, que se chama as gruas, né? Gruas e guinchos, estão presentes lá nas obras e facilitando toda a movimentação e a dinâmica da obra, né? Porque eu tenho um equipamento que ele consegue me atender em todas as áreas da obra. Então, esse equipamento, às vezes, ele é monitorado através de 2 trabalhadores, né? Um que está em cima e um que está embaixo, através de um rádio, de uma comunicação. Então, tem todo um processo, né? Quando a gente passa, eu acho que fica mais para o risco mais eminente, assim, as responsabilidades, você pega pouquíssimos assim, baixos, né, acidentes com gruas, né, porque tem um responsável técnico, mas você quando pega um guincho, que é aquele que a gente chama de guincho motriz, que é um pequenininho, que movimenta ali, que a manutenção às vezes não são rotineiras, então isso, e leva a carga do mesmo jeito, sabe? Isso nos preocupa, porque isolar a área para descarregamento e carregamento, a movimentação só ficar no perímetro da obra, para evitar que caia em uma casa, em uma via. Então, isso tudo aí está num plano que a gente chama de plano ring, plano de movimentação de materiais. Tem uma outra atividade aqui que eu acredito que seja mais comum nos canteiros de obras, Daniel, que é aquela atividade de preparação de argamassas e concreto, onde os profissionais eles mexem com a matéria-prima principal, que é o cimento. Cimento é um pó fino, né? E que facilmente pode ser inalado. E aí a gente chega nos riscos de problemas respiratórios, alergias e dermatoses. Justamente. Temos na presente, não só no cimento, né? Mas em como outros materiais, um produto químico chamado sílica, né? E essa sílica está na norma, está falando a norma na NR15, está sendo cobrada agora os programas respiratórios. Então, quando a gente chega através do PGR, do GRO e da NR1, ela está cobrando esses programas. Então, não só basta eu fornecer uma máscara. Às vezes eu chego e olho uma máscara, deixa eu ver o filtro da máscara.
Aí quando vou ver o filtro, é para vapores orgânicos. E o filtro tem que ser para poeira. Então, às vezes, você está com a máscara de filtro, mas não é compatível ao tipo de risco que está dizendo o produto químico. Então, isso é o mais preocupante, porque é que chega no final, né? No final, para o trabalhador. Então, a sílica está presente, não só de hoje, né? Está presente de muito tempo atrás, e isso aí já é para ser controlado através de uma medição. Você vai lá, mede, vê qual o nível de exposição do trabalhador e vai ver como é que eu vou atenuar, através de uma máscara, através de pausas. Então, aí tem todo o gerenciamento. Mas o trabalhador acha que a sílica só vai estar na preparação do cimento. A sílica está cortando uma parede, a sílica ela pode estar presente em um certo tipo de areia. Então, isso tudo tem que ser tratado. Quando a gente pensa que ela passa para as dermatoses, é um pouco mais fácil de controlar, porque eu posso proteger, mas quando é uma poeira, que a gente chama poeira de sílica, ela se expande, às vezes o trabalhador está cortando uma parede e o outro está fazendo um piso, mas a poeira que está cortando está chegando lá, no piso também envolvendo outros trabalhadores. Então, isso tudo para controlar só através de medições e gestão. Quando a gente passa para as dermatoses, é um pouco mais fácil através de jardineiras, de botas, que são de borracha, de luvas, mas a poeira é um pouco mais difícil de controlar só através de gestão e medição. Daniel, antes da gente encerrar esse bloco, em todos esses riscos, você sempre citou alguma norma reguladora. Eu queria só que você encerrasse falando, o Sindicato da Construção Civil de João Pessoa apoia as empresas, a empresa que tiver dúvida, que quiser algum apoio na implantação, na execução dessas normas, pode procurar o sindicato? Pode procurar a gente, temos aí em torno de uns 140 associados hoje, eu trabalho aqui, está à disposição, assim, nós não conseguimos, eu sempre digo, se você vai gerenciar uma empresa, é como, digamos, né, uma pessoa na UTI, né? Você vai lá e gerencia, você acompanha, mas geralmente as empresas têm um profissional de segurança do trabalho, a gente dá todo o apoio, a gente não consegue ser o responsável pela empresa, porque tem várias empresas, e as empresas têm suas equipes, né, algumas de segurança, mas a gente dá as palestras aqui, dá treinamento, faz o acompanhamento, a gente traz aí, a gente está com um evento agora, dia 13, que eu falar do Abril Verde, né, a gente vai trazer para cá, a gente está sempre trazendo pessoas que envolvam, como eu disse a você, eu não vou conseguir gerenciar, mas o apoio, tudo que precisar, a gente está aqui à disposição, da área de segurança do trabalho, de meio ambiente. Pode procurar aqui o Sinduscom, que a gente vai fazer de tudo para atender vocês. Ok, Daniel, a gente vai ao nosso segundo intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre os riscos eminentes da construção civil e a prevenção de acidentes no trabalho. A gente volta já já. Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho conectados. O SESI promove no dia 19 de abril, em Campina Grande, o seminário Abril Verde SESI. O evento presencial contará com a participação de especialistas da área de SST que irão debater a importância da saúde e segurança para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Seminário Abril Verde SESI, dia 19 de abril às 16 horas, no auditório da FIEP, em Campina Grande. Saiba mais em fiepb.com.br/SESI. Você sabia que a maioria das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho podem ser evitados? Reduz o afastamento de sua empresa com o SESI, através de soluções em promoção da saúde e em saúde e segurança no trabalho. O SESI eleva a produtividade do seu negócio. Trabalhador seguro e saudável é mais competitividade para a sua empresa. Informações em fiepb.com.br/SESI ou pelo telefone 2101-5451. SESI, pelo futuro do trabalho. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que hoje nós estamos falando aqui no programa a respeito dos riscos eminentes da construção civil e a prevenção de acidentes no trabalho. Nosso convidado é o Daniel Cordeiro, engenheiro de segurança do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa. Daniel, neste último bloco do programa, vamos falar agora da atuação do Sinduscom João Pessoa junto às empresas da capital e região. O sindicato ele tem alguma ação de incentivo à prevenção de acidentes no trabalho nas empresas de construção?
Sim, Sueli, temos aqui, né, esse foi um programa que a gente trouxe para cá, né, um programa do 2015, né, que a gente teve através até de solicitação também do Ministério do Trabalho. Então a gente adquiriu, né, não é uma câmara, né, um engenheiro de segurança do trabalho. Então, estamos aqui para quê? Dar aquele apoio, né, a todas as empresas que necessitam desse apoio, que são associadas nossas. O que é que a gente faz aqui? Temos vários treinamentos realizados, né, aqui pelo sindicato, né, várias palestras, a gente faz algumas auditorias. Por exemplo, você tem uma empresa e precisa ter um olho de uma pessoa diferente. Então a gente vai lá, levanta os riscos, manda particularmente só para a empresa trata o que é eminente, vai explicar anteriormente, tudo como está na norma. A gente está comentando isso aqui porque está escrito no item tal. Então, a gente faz um levantamento fotográfico e envia só para a pessoa responsável da empresa, com toda sigilo, só para a empresa se corrigir. Fora isso, a gente tem toda uma abertura aqui, né? Através de telefone, que chega e liga, que a gente tira as dúvidas também. Fora isso, ali, a gente está fazendo também uns BIP, né, que é um boletim informativo de segurança, que a gente envia para as empresas semanalmente. Então, toda semana vai um BIP falando da segurança do trabalho. Tivemos um pequeno intervalo durante essa pandemia, porque mudou tudo, mas já retornamos com isso. Como já foi dito, nós estamos no mês em que se celebra a campanha Abril Verde, uma campanha de prevenção de acidentes no trabalho. O Sinduscom João Pessoa está com alguma ação voltada para essa prevenção que tanto é falada nesse mês, Daniel? Estamos. A gente sabe que o Abril Verde surgiu aqui, né? Muito orgulho aqui na Paraíba, através de várias ações de nossos amigos aqui, engenheiros de segurança, técnico de segurança também. Então, algumas pessoas comemoram o Abril Verde, né? Mas a gente tem que olhar qual é a importância real do Abril Verde, né? Se for a gente olhar direitinho, é sobre as vítimas de acidente de trabalho. Então, a gente tem que levar esse tema muito a sério, né? Então, a gente está trazendo para cá o ex-coordenador do CPR nosso, trazendo aqui para João Pessoa, dia 13, vamos fazer uma palestra aqui, junto com o SESI, e fazer uma palestra agora, dia 13, convido a todos, 18, apesar que as inscrições já encerraram. Mas, assim, porque só temos 100 vagas e já tem 130 inscritos, né? Daí, então, está com essas ações, fora isso, a gente está participando através de convite a 15 palestras que a gente está dando nas empresas. A gente, não eu, né? Particularmente vou lá, ela escolhe um tema, lógico, voltado à segurança do trabalho, né? Porque eu não consigo entender tudo. Ela escolhe um tema e a gente vai lá e faz uma palestra que a gente chama de DDS, né? De manhã na empresa. Porque aí tem o técnico de segurança e a gente, quando vem de fora, né? A gente traz uma pessoa de fora, né? Pelo menos não é do mesmo ciclo que está ali, traz esse impacto para o trabalhador. E a gente está fazendo essas palestras, até agora vão ser realizadas 15, né, que marcaram com a gente, fora os treinamentos que a gente está dando nas empresas nesse mês. Ok, Daniel, a gente vai chegando já, se aproximando do encerramento do programa, mas eu queria aproveitar para, em nome de toda a produção do Paraíba Tem, agradecer a sua participação, agradecer a sua disponibilidade, foi um programa bem instrutivo, educativo até, muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Eu queria só deixar um recado para que todos os que estão aqui escutando, né, estão dando o privilégio de estar participando ou que vão assistir, que, meus amigos, a segurança do trabalho é um papel de todos nós. Ela está dentro, a segurança está dentro da nossa casa, está dentro do nosso carro, está na prevenção. Então, a gente precisa trabalhar com prevenção. É isso que eu digo para a gente que está aqui, está numa panela no fogo, com um cabo virado para o lado de lá e seu filho correndo no meio da cozinha. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção, não só no trabalho, mas na nossa vida. Ok, Daniel. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!